Vamos abrir a palavra no Salmo 7. Deus é o meu escudo, Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Mais uma vez o versículo 11. Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Provérbios, capítulo 15. Versículo 25. Provérbios, capítulo 15, versículo 25. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Contudo, mantém a herança da viúva. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos. Contudo, mantém a herança da viúva. Esses dois versículos são introdutórios para introduzirmos ao assunto dessa noite, que é o próximo assunto em Lucas, capítulo 18. Esses dois versículos lidos nos Salmos, onde é mostrado que temos esse juiz perfeito, justo, que há de atender à herança da viúva, é mostrado nesse capítulo 18, que nós vamos iniciar nessa noite. Então, Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ou nunca se acovardar. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, tão diferente desse juiz que nós lemos no Salmo 7. Um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos ter um momento de oração, irmãos. Graças te damos, Senhor, pela tua bondade e misericórdia, que certamente nos seguirão. Te bendizemos por essa noite,
por esse tempo que já temos tido aos teus pés. Senhor, conceda a graça a todos nós que queremos ouvir a tua palavra. Que o Senhor prevaleça em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças ao Senhor por esse estudo em Lucas. A sensação que nós temos é a mesma sensação do povo no deserto, quando eles caminhavam de estação em estação, não dependendo de Moisés ou de Arão, mas eles caminhavam dependendo do andar da nuvem. Se a nuvem parava no deserto, num lugar seco, eles tinham que ficar ali. A partir do momento que a nuvem andava, eles prosseguiam e ficavam até o tempo necessário que a nuvem ficava naquele local. A nuvem poderia ficar dias, ou até mesmo, como diz a palavra em Êxodo, até mesmo por uma noite. Mas o que importa é que eles tinham que permanecer debaixo dessa nuvem de proteção, de provisão. E da mesma maneira, irmãos, percebemos isso nessa condução em Lucas. Essa direção do Senhor de irmos conforme a sua direção, de porção a porção, de capítulo a capítulo. E essa é a nossa expectativa em relação a esse capítulo 18, que não sabemos quanto tempo iremos permanecer. Mas o fato é que o Senhor tem nos conduzido nessa noite a abrirmos o assunto desse capítulo. Os irmãos, como puderam perceber, foi lido duas parábolas. Essa parábola conhecida como a parábola do juiz iníquo e essa próxima parábola do fariseu e do publicano. Duas parábolas que, na verdade, falam de um mesmo assunto. ênfases diferentes, mas um mesmo assunto. Que assunto é este, irmãos? É o assunto que o Senhor espera que seja forjado cada vez mais em nossas vidas. Esse assunto de aprendermos a orar de maneira perseverante, sem esmorecer, nesses dias que aguardam o retorno do Senhor. E por que essas duas parábolas, talvez vista de maneira superficial, parecendo dois assuntos diferentes, mas que pela graça do Senhor possamos ver que é o mesmo assunto, com um enfoque diferente, falam da oração. Muito simples. A explicação está no próprio enunciado, no início de cada parábola. Nós só podemos, irmãos, orarmos de maneira perseverante nesses dias tão complicados que a igreja tem passado. A igreja sempre passou por momentos complicados, Esse mundo é hostil. Mas a cada vez que o retorno do Senhor se desponta no horizonte, nós veremos o quanto esse mundo é hostil. Nós veremos cada vez mais esse mundo sem maquiagem, Porque é a definição da palavra para mundo, cosmos, E por que esses assuntos são correlatos? Essas duas parábolas são colocadas juntas. Para nós aprendermos a orar de maneira perseverante. Só podemos orar de maneira perseverante se não confiarmos em nós mesmos. É o versículo do capítulo 9, é como inicia a parábola do fariseu e do publicano. Só podemos orar sem esmorecer, se não olharmos para nós, se não confiarmos em nós como esse fariseu, se na verdade basearmos na misericórdia do Senhor. Esse é o ensino do Senhor através dessas duas parábolas. Numa primeira vemos a ousadia de uma viúva. Na segunda vemos a humildade do publicano. Na primeira vemos a intrepidez de uma viúva. Na segunda vemos a reverência de um publicano. Olha como que fica claro para nós o que é a vida de oração. Hebreus diz assim, para termos intrepidez, baseado no que, irmãos? Baseado no nosso desempenho? Baseado na nossa avaliação de nós mesmos? Como o fariseu, como se colocou aqui como um juiz? Não. Intrepidez pelo seu sangue, pela sua misericórdia. Como esse publicano entendeu, mesmo não tendo a clareza que nós temos, quando ele diz assim, Senhor, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim, ó Deus,
haja comigo como o Senhor olha para o sacrifício no tabernáculo quando ele é oferecido a ti. Olha para mim quando o Senhor vê a propiciação. E quando o Senhor via a propiciação, ele agia com misericórdia com seu povo. É isso que o publicano viu de maneira meio pálida. Então, irmãos, nós poderíamos já ir para casa, se entendêssemos já esses ensinamentos. Porque é isso que o Senhor deseja mostrar ali para aquele público. A necessidade de orarmos de uma maneira perseverante, sem esmorecer. Mas isso só é possível debaixo da misericórdia do Senhor, como esse publicano entendeu. O meu foco hoje é falar um pouco apenas dessa primeira parábola. O que aprendemos aqui, irmãos? O que é essa oração perseverante? Durante todo o Evangelho de Lucas, irmãos, nós vemos esse assunto sendo mostrado com bastante frequência pelo Espírito Santo através de Lucas. Nós vemos o homem perfeito, o Verbo eterno, orando em várias ocasiões. Orando no seu batismo, no Monte da Transfiguração, orando em diversos momentos. Naquele momento, a tentação do deserto. Né? Então nós temos esse exemplo perfeito do homem perfeito, né? Que orava e orava. E também esse homem perfeito, em vários momentos, ele instrui seu povo. Como no capítulo 11, a oração dominical. Mas essa oração aqui é muito específica, a qual o Senhor deseja que nós possamos aprender e orarmos com perseverança. Que oração que é essa? É a oração da viúva. Nós vemos aqui claramente que a figura central não é o juiz iníquo, é a viúva. Apesar desse título, que não é inspirado. Né? O desejo do Senhor é que nesses últimos dias, nós, como congregação, como a igreja que aguarda o retorno do Senhor, aprenda a clamar como a viúva. Será que já temos aprendido essa lição? E o que é clamar como a viúva? É isso que, pela graça do Senhor, espero comunicar de maneira limitada aos irmãos nessa noite. É esse clamor que trará o Senhor de volta. É esse clamor que nos manterá fiéis ao Senhor. É esse clamor que nos guardará. Porque, como o próprio texto diz, o Senhor, Ele atende ao clamor da viúva. Veremos como que Ele atende esse clamor da viúva. Irmãos, o Senhor, Ele traz essa parábola, talvez para muitos um pouco confusa. Vamos ler a parábola, então fazermos as devidas aplicações. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava homem algum. Era muito comum, nos períodos de Israel, a fama dos juízes era a pior possível. Eram juízes extremamente corruptos. Como é esse que é mostrado aqui nessa parábola. Mas havia também naquela mesma cidade uma viúva. Irmãos, as viúvas dos tempos bíblicos eram bem diferentes das viúvas dos tempos atuais. Né? As viúvas dos tempos bíblicos não tinham nenhum amparo. Nenhum amparo. Por isso a recomendação em Êxodo, Deuteronômio, né, em várias porções do Velho Testamento, para que elas fossem cuidadas. Ao contrário das viúvas atuais, elas não tinham nenhum benefício social. Segundo um escrito antigo, para uma viúva pagã, quando ela se tornava viúva, era como se fosse uma sentença de morte em vida, devido a todo o seu desamparo, impotência, porque uma viúva era como uma corça no meio de uma região infestada de leões. Por isso, cuidado amoroso de Deus em Deuteronômio para que o povo cuidasse das viúvas e dos órfãos. Então essa viúva aqui, ela vai pedir socorro para aquele que ela pensava que podia dar socorro, proteção. Então, naquela mesma cidade, essa viúva que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa contra o meu adversário. Olha o quadro que o Senhor está pintando.
O Senhor vai pintar um quadro aqui que vai ser como um contraste para vermos a beleza desse Deus, desse juiz justo e perfeito. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa. Não porque ele tinha princípio, não porque ele respeitava, ele não tinha nenhuma ligação com essa viúva. Na verdade, a sociedade não tinha nenhum apreço pelas viúvas, né? Nenhum apreço pelas viúvas e pelos órfãos. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Na verdade, ele vai atender a causa dela, não por princípio, não porque ele teve uma crise de consciência, porque ele não aguentava mais aquela viúva, né? Segundo o original aqui, o autor usa um termo que se usa no boxe, né? Ele estava golpeando, essa viúva estava golpeando o juiz de tanta importunação. Essa que é a ideia no original. E por causa disso ele disse: eu vou atender ela, porque eu não aguento mais ver a cara dela, a voz dela, né? E queria se livrar dessa viúva. Então, versículo 6. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Irmão, o Senhor não está defendendo esse juiz iníquo. Ele não está defendendo. O Senhor de forma nenhuma está usando, está dizendo que nós devemos importuná-lo com as nossas orações, que à medida que a gente for importunando como essa viúva, ele vai atender. Não é isso que ele está dizendo. O texto aqui é muito claro. O que o Senhor está querendo dizer? Qual é a lição que ele deseja ensinar para nós? Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aqui, então, nós vamos entender o propósito dessa parábola, né? Talvez desse primeiro ato, desse mesmo assunto que é abordado nessas duas parábolas. Irmãos, por que o Senhor usa essa história desse juiz iníquo, né? Para dizer essas simples palavras. O Senhor está dizendo assim como esse juiz iníquo, sem princípio, que não temia Deus, não temia homem algum. Na verdade, ele julgou a causa dessa viúva por que ela estava importunando, por cansaço, né? Se ele fez isso com essa viúva, olha o contraste, né? Para que serve o contraste, irmãos? O contraste serve para realçar algo que você deseja mostrar. Para isso serve o contraste. Então o Senhor traz esse contraste agora para falar do verdadeiro juiz, como foi lido no Salmo 107. Por isso que foi lido o Salmo 7, na verdade o Salmo 7. Né? O Senhor usa o contraste desse juiz iníquo para falar o seguinte: olha, se esse juiz iníquo agiu dessa maneira, com essa viúva que ele nem conhecia, que na verdade está julgando a causa dela por importunação, o que dirá eu, que sou perfeito, sou justo? Né? O que dirá eu? Eu nunca deixarei de atender a oração dos meus escolhidos. Se ele agiu sim com aquela viúva, o que dirá eu, que sou perfeito? Por acaso eu deixarei de atender a oração dos meus escolhidos? A palavra escolhidos aqui, irmãos, fala de eleitos. É como se o Senhor dissesse: olha, a minha história com vocês não começou no momento que vocês entraram nessa congregação. A minha história com vocês começou antes da fundação do mundo. O meu apreço por vocês, a minha afeição por vocês, é muito antes de qualquer ancestral de vocês terem nascido. A minha afeição por vocês é antes que o primeiro átomo desse mundo fosse criado, fosse... Aí o Senhor está falando. Então, baseado nisso, você acha que eu vou deixar de atender alguma oração dos meus escolhidos? É por isso que o Senhor está usando esse contraste, para fortalecer no nosso coração, irmão, essa verdade. O nosso Deus, sendo justo, fiel aos seus princípios, fiel àquilo que Ele estabeleceu, Ele não deixará de atender às nossas orações. Por que o Senhor está falando isso? Primeira lição, irmãos, para fortalecer no nosso coração, na verdade, para colocar no nosso coração essa âncora. Que âncora? Essa âncora que impede que as nossas vidas fiquem à deriva da incredulidade.
né, desse mar de incredulidade, que tantas vezes somos jogados nas ondas desse mar da incredulidade, de não acharmos que Deus é justo. O Senhor está fortalecendo essa verdade, olha só. Esse juiz, ele teve misericórdia de uma viúva que ele não conhecia. E eu, sendo justo, não deixarei de ter misericórdia do meu povo, a quem eu tenho apreço, a quem eu tenho já uma ligação antes da fundação do mundo. Então o Senhor está fortalecendo essa verdade que Ele é justo. Mas não apenas isso. O Senhor quer fortalecer aqui no nosso coração, irmãos, esse espírito de que a sua igreja precisa se portar nessa terra como uma viúva. É isso, essa é a grande lição que o Senhor deseja mostrar para nós. Nós só poderemos clamar ao Senhor dia e noite, irmãos, primeiro, se reconhecermos que Ele é justo. Senão não iremos clamar a Ele dia e noite. E nós só poderemos clamar ao Senhor dia e noite, irmãos, se nós entendermos que Ele é o único que pode nos socorrer nessa terra. A viúva não tinha ninguém a quem recorrer, a não ser aquele juiz. Irmãos, a cada dia que passar, nós vamos entender que não há nada a quem nós recorrermos, a governo, instituição, leis, a não ser o Senhor. Quantas vezes a igreja passou por momentos assim, nesses 2000 anos, quando ela não tinha ninguém a quem recorrer, a não ser o reto juiz. Irmãos, será que está ficando claro para nós essa figura da viúva, uma das figuras aos quais o Espírito Santo deseja representar a sua igreja? Assim como a viúva era indefesa, assim como a viúva ela não tinha nenhum recurso, era impotente, era frágil, era oprimida, irmãos, que vejamos que nesse ambiente tão hostil que é essa terra, só temos um lugar para olhar, para o trono. O trono aonde está sentado o justo juiz, que é o nosso Senhor. Irmãos, se o Senhor não forjar nesses dias esse espírito de viúva, o que será forjado em nossos corações é o espírito de Babilônia, de uma rainha altiva. Então, a grande lição que o Senhor deseja ensinar é essa. O Senhor está mostrando a igreja aqui como uma viúva. Aí fica mais claro que tipo de oração é essa que o Senhor deseja nos ensinar. Irmãos, é muito claro que podemos usar esse texto aqui, essas duas parábolas, para aplicarmos na questão de uma vida de oração, de petição, né? E precisamos pedir ao Senhor, interceder ao Senhor. Mas o foco aqui dessa oração, a natureza desse tipo de oração, é a oração que pede pela volta do Senhor. É essa oração que o Senhor deseja que sejamos perseverantes e não esmorecemos. É essa oração aqui do capítulo 18, irmão. Sabe por quê? O contexto aqui, desde o capítulo 17, o Senhor está falando da sua volta. O Senhor está falando como que vai ser difícil o tempo da sua volta. Né? O Senhor está falando como que será cada vez mais hostil para o seu povo, né? Quando anteceder a sua volta. Se nós não aprendermos a orarmos como essa viúva, irmãos, a nossa fé, podemos naufragar em nossa fé. Então essa oração, dita aqui, no versículo 2, na verdade no versículo 1 do capítulo 18, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, se refere a essa oração da viúva. Da igreja se coloca como viúva nessa terra, pedindo a volta do Senhor. E aqui vamos ler alguns textos, irmãos, para que fique cada vez mais claro para nós, né? Como que devemos orar nesse contexto tão difícil. Primeiro, voltemos lá ao versículo 7. Não fará Deus justiça agora aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Nós somos escolhidos, irmãos, para quê? Para termos esse coração de viúva, né? Que reconhece que o nosso único socorro é o Senhor. E uma viúva, naturalmente falando ali, ela,
para ela se aproximar daquele juiz, ela precisava entender que ela tinha um direito, né? Um direito de ser socorrida, né? De uma opressão, de uma injustiça. Irmãos, em primeiro lugar, qual que é o direito que o Senhor está assegurando para nós? Qual que é o direito? Vamos abrir em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. O Senhor forja esse clamor em nossos corações. 2 Pedro, capítulo 3. Versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e nós estamos nesses últimos dias onde o Senhor tem pedido para sairmos daquilo que não agrada, né? Como vimos na semana passada a história de Ló, e para entrarmos naquilo que o agrada, como vimos na história de Noé. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores. Nós sabemos que as viúvas, elas procuravam juízes para protegerem elas dos seus opressores, né? A viúva, naqueles tempos, era continuamente assediada por opressores, por pessoas que de alguma forma queriam roubá-las, oprimi-las de alguma forma. Olha aí os nossos opressores, irmãos. Virão escarnecedores com os seus escárnios. Primeiro ponto que precisamos clamar: o Senhor nos livrar dos escarnecedores, são os opressores do seu povo. Em que sentido eles nos oprimem, irmãos? Em que sentido eles podem roubar a nossa herança? Né? No sentido de desfrutarmos dessa verdade da vinda do Senhor. Virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. E o que diz esses escarnecedores? Que na verdade são opressores. E como as viúvas tinham opressores? Se não fosse um juiz adequado, essa viúva, ela morria em pouco tempo. Ai de nós, se não fosse a destra do Senhor. Nós não poderíamos subsistir até a volta do Senhor. E o que esses escarnecedores ou opressores fazem com a igreja? Versículo 4. O que eles dizem, irmãos? Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Vamos parar por aí. Irmãos, quanto que a igreja ela tem sido tão assediada, tão oprimida por esses escarnecedores, ensinos de pastores, infelizmente, não mais do mundo, né? Antes nós olhávamos, né, para fora. Hoje essas verdades, essas mentiras têm adentrado dentro desse cristianismo tão adúltero, tão adúltero. Infelizmente temos visto líderes que têm omitido essa verdade à volta do Senhor dos seus púlpitos. Sabe por quê? De certa forma, eles perderam esse espírito de viuvez. Porque estão assolados, oprimidos por essas mentiras. Acolhendo essas mentiras. Onde está a promessa da sua vinda? Então agora vai o primeiro grito por socorro, irmãos. E nós vamos ver como que a palavra é tão bela, que a palavra não entra em nenhuma incoerência. Por toda a palavra, vemos servos do Senhor com esse espírito de viuvez. O que é esse espírito de viuvez? Senhor, eu não tenho ninguém a socorrer. Eu só tenho a Ti, confio em Ti. Tu és o justo juiz,
que há de atender a minha causa. Irmãos, como que podemos combater esses opressores? Como que nós vamos até o Senhor? Clamando. Como que clamamos? Salmo 119. Olha que versículo belíssimo, irmãos, sobre essa questão da volta do Senhor. Salmo 119. Como que clamamos contra esses opressores? Salmo 119. Versículo 49. O primeiro clamor, irmãos, da viúva. O primeiro clamor que o Senhor deseja, que perseveremos, sem esmorecer, sem se acovardar, como é dito no texto. Salmo 119, versículo 49. Como que clamamos diante desses opressores, dessas mentiras, né? Principalmente aos jovens, como temos instruído, né? Quando algum professor, alguma postagem, né? Ela vier no sentido de oprimi-lo. E quantos jovens, irmãos, infelizmente, têm sido oprimidos por essas mentiras, né? Sabe como que o inimigo oprime o povo de Deus? Não é roubando a palavra, mas é distorcendo a palavra. Pregando um Cristo sem cruz. Pregando um Cristo que não voltará, né? Mostrando a verdade apenas como uma questão mitológica, né? Como alguns teólogos do século XIX, né? A palavra é uma casca, né? Você precisa descascar para encontrar a fruta, a verdadeira, o que é verdade. A palavra não é verdade. Interessante, né, irmão? Se nós queremos orarmos sem esmorecer, né? Implícito nisso está a verdade, que precisamos ter um relacionamento com a palavra. E quando eu falo relacionamento com a palavra, não é conhecimento bíblico. Você pode ter conhecimento bíblico, e esse conhecimento bíblico não te conduzir a uma vida de oração. Se você ora com esse espírito de viuvez, você tem um relacionamento saudável com a palavra. E se você tem um relacionamento saudável com a palavra, você vai orar sem esmorecer. As duas coisas andam juntas, né? Não tem como. Uma coisa desconecta da outra. Se você ama a palavra, a oração sem cessar vai ser perseverante na sua vida, né? São as duas asas do pássaro, né? Irmãos, se nós queremos experimentar as altas regiões celestes, experimentarmos cada vez mais um conhecimento profundo do Senhor, das verdades do Senhor, nós precisamos fortalecer essas duas asas. Uma oração sem cessar e um relacionamento. Talvez a palavra mais adequada em relação ao nosso contato com a palavra. Não é conhecimento bíblico, irmãos, é um relacionamento com a palavra, né? Precisamos fortalecer isso em nossas vidas. E a palavra é a verdade. Por isso, irmãos, como que podemos combater esses opressores? Salmo 119, versículo 49. Lembra-te. Vamos traduzir esse versículo à luz da volta do Senhor. Imagine, irmãos, você consegue perceber que é o espírito de uma viúva, né? Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. Lembra-te. Sabe como que nós respondemos? Senhor, lembra-te dessa promessa da tua vinda. O Senhor voltaria, o Senhor disse que voltaria para resgatar os seus. Lembra-te. Lembra que fala de Lucas capítulo 18, versículo 7, que clamam dia e noite. Irmãos, esse clamor de dia e noite que vai fazer com que a gente se apegue a essa verdade. Sabe o que o Senhor pede para a gente lembrar ao Senhor? Depois veremos. A igreja tem uma responsabilidade na volta do Senhor. A palavra diz assim, o que nós ligarmos na terra terá sido ligado no céu. O Senhor não fará nada sem a atuação da igreja. É isso que mostra também. Mas também mostra que quanto mais nós oramos pelas verdades do Senhor, mais a palavra é amalgamada em nossa alma. Mas a palavra é formada no nosso interior. É por isso que o Senhor pede para lembrarmos a Ele, não é porque é um Deus esquecido.
O texto é muito claro, o Senhor não se esquece das suas promessas. Ele é um juiz muito atento, diferente daquele juiz iníquo. Então, como que nós combatemos os opressores, que cada vez, irmãos, serão mais palpáveis? A nona praga do Egito diz assim que as trevas eram palpáveis. Cada vez mais nós veremos como que sentindo oprimidos por essas verdades. E qual é o escudo, ou qual é o capacete que nós usamos? Como relatado ali naquela armadura em Efésios, né? A palavra capacete da salvação é mais aplicada. Porque qual que é a diferença de escudo e capacete, espiritualmente falando? Né? Parece que é a mesma coisa, né? Parece que a palavra está sendo redundante. Mas quando a palavra usa o termo capacete ali, é como você está guardando a tua mente, certo que essa batalha vai se findar. E o final dela é que o Senhor será vitorioso. Esse é o sentido de capacete da salvação. Né? Você persevera e sabe que vai perseverar até o fim. Isso. É isso que a gente precisa se apossar desse capacete. Porque senão, essas mentiras vão se alojar em nossos corações. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo. Irmãos, nós temos feito essa oração em nossas vidas. O Senhor tem ouvido os nossos lábios. É claro que podemos aplicar aqueles ensinamentos de Lucas 18 a perseverarmos nas orações, pedindo as coisas dos nossos interesses. Mas aquilo que o Senhor quer nos ensinar em Lucas 18 é a oração escatológica. A oração que aguarda a volta do Senhor. Esse clamor que o Senhor espera dia e noite da sua viúva que está nessa terra, que é a sua igreja. Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo. Olha outro versículo maravilhoso no Salmo 119, versículo 82. Não tem como não vermos aqui um clamor de uma viúva. Né? Esse espírito da viúva na vida, ou de Davi ou de Esdras, seja quem for, que foi usado para escrever aqui o Salmo 119. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar. Irmãos, parece que a gente não quer sofrer mais orando. Né? Parece que a gente ora e quer que as orações sejam cumpridas, né, imediatamente. Esse talvez é o maior dano para essa geração. Uma geração que não sabe esperar. Louvado seja o Senhor, né, por dar lições para nós esperarmos. Porque a espera é uma benção. Essa é uma geração que não sabe esperar. Mas olha aqui alguém que aprendeu a esperar. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa. Irmãos, olhem esse versículo à luz dessa verdade da volta do Senhor, que é uma promessa para essa viúva que está nessa terra, para a igreja. É uma promessa. Será que temos lembrado o Senhor dessa promessa? Ou será que outras coisas têm nos distraído? Irmãos, sabe por que esse espírito de viuvez não tem sido forjado em nossos corações? Porque não sentimos desamparados mais nessa terra, não sentimos desprotegidos. Né? O mundo, esse sistema não é hostil. Né? É gostoso vivermos nessa terra. Irmão, o Senhor nos livre desse sentimento. Esse sentimento tem danificado a nossa vida espiritual. Esmorecem os meus olhos de tanto esperar por tua promessa, enquanto digo, quando me haverás de consolar? Esse é o espírito que nós vemos naquele hino, quando cantamos desde Betânia. Irmãos, que não sejamos uma congregação que saiba de cor esse hino, mas uma congregação que dia a dia o Senhor tem forjado esse espírito em nossos corações. Então esse clamor dia e noite em Lucas fala desse pedido de socorro. Senhor, eu quero lembrar a Ti da Tua promessa, da Tua volta. Sabe por quê? Lembrando ao Senhor, essa verdade, irmãos, cada vez mais é forjada em nossos corações. O que mais nós clamamos de noite, irmãos? O que mais? Vamos abrir no livro de Salmos. Vamos permanecer no livro de Salmos. Salmo 119 mesmo, versículo 126. Olha que interessante esse versículo. Os irmãos estão entendendo que essa oração em Lucas 18 é muito mais do que uma oração pelos nossos interesses.
É errado orar pelos nossos interesses? Não, irmão. Mas nós não iremos crescer, não iremos amadurecer se só orarmos pelos nossos interesses. O Senhor, Ele está aguardando filhos maduros. Então o Senhor aguarda uma igreja que veja nessa terra, e só veremos que esse mundo é hostil à medida que a nossa comunhão com o Senhor for fortalecida, irmãos. Então nós clamamos para que esse sentimento da sua volta seja fortalecido em nossos corações. Nós clamamos também, irmãos. Olha uma oração segundo os interesses do Senhor. Salmo 119, versículo 126. Olha a oração da viúva. Já é tempo, Senhor, para intervires. Porque a tua lei está sendo violada. Irmãos, nós temos orado assim quando nós vemos uma notícia de algo que afronta o nome do Senhor. Quando você abre um canal de notícia, você vê lá um tal arqueólogo que diz que as coisas do Novo Testamento é mito. Você deixa que esse opressor, essa mentira oprima a tua mente, ou você ora como salmista. Já é tempo, Senhor. Intervém. Porque a tua lei, Senhor, está sendo violada. Essa é uma oração de uma viúva. Irmãos, parece que as distrações têm sufocado essa voz da sua igreja, da igreja do Senhor. Irmãos, nós temos dois extremos, né? Quando vemos algo que afronta o nome do Senhor, né? São dois extremos. Um extremo é ficarmos indiferentes. Ah, não, o Senhor vai voltar. O Senhor vai voltar, Ele é soberano. Um outro extremo é aquela indignação carnal que não faz você sair do lugar, né? Igual aquela indignação de Davi quando ele ficou sabendo que o filho dele abusou da irmã, né? Davi ficou irado, mas aquilo não acarretou nada. Davi não tomou nenhuma providência, né? Mas, irmãos, o que o Senhor espera quando o seu nome é afrontado, o nome do Senhor, é essa oração. A oração da sua igreja, irmãos. Já é tempo, Senhor. Eu não aguento mais o seu nome ser afrontado, Senhor. Eu não aguento mais essa afronta contra a tua palavra. Intervém, Senhor. Rasga os céus. Aquele belíssimo versículo de Isaías, rasga o céu, Senhor. Esse espírito que o Senhor deseja forjar em nossos corações, meus irmãos. Então esse é o segundo clamor. O terceiro clamor, irmãos, para nós prosseguirmos, Isaías. Isaías, capítulo 62. Versículo 1. É o terceiro clamor. Há muitos clamores, irmãos, somente no Velho Testamento, que nos ajudam a entender como que nos posicionamos nessa terra aguardando a volta do Senhor, né? Porque esse capítulo 18, ele é falado nesse contexto, onde o Senhor está falando da sua volta, da sua vinda. Isaías 62. Por amor de Sião, não me calarei, não me calarei. Por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. É por isso, é essa oração que o Senhor espera dessa viúva que é a sua igreja. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serão chamadas por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, uma viúva era desamparada. Nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a sua terra se desposará. Porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite
jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrado o Senhor. É para isso que serve uma viúva. Não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Sabe por que clamamos, irmãos? Clamamos por socorro. Clamamos para que o Senhor intervenha. Sabe por que clamamos também? Para que o Senhor mude o nosso estado de opróbio para esse estado aqui, que nós acabamos de ler em Isaías. Irmão, você está contente com a seu momento atual? Você está contente, você está satisfeito? Ah, irmãos, que o Senhor nos livre desse espírito de acomodação. O Senhor, Ele deseja ouvir dos seus. Senhor, muda o meu estado de opróbrio. Esse é um direito meu. Uma viúva, quando ela ia para um juiz, ela tinha um direito de ser protegida. Qual que é o direito da igreja que o Senhor deseja que nós o lembremos? Esse direito aqui. Senhor, muda o meu estado de opróbrio. Eu quero fazer lembrado a Ti, Senhor, que é na Tua volta que o Senhor vai mudar o meu estado de opróbrio. Irmãos, que o Senhor nos ensine a orarmos dessa maneira perseverante. Que é a única oração, irmãos, que vai dar condição de perseverarmos até o Senhor voltar. Então, voltemos lá em Lucas, capítulo 18. Versículo 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite. Clamamos por socorro contra os opressores, clamamos para que Ele intervenha, estabeleça a sua ordem, o seu reino. Clamamos para que Ele mude o nosso opróbrio, como é dito em Isaías 62. Clamamos, porque é só isso que nos agrada. Mas olha que interessante. Embora pareça demorado em defendê-los. Interessante esse versículo, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Esse é o sentimento de todos nós, né? Que muitas vezes prevalece em nosso coração quando estamos orando por algo que entendemos ser interesse do Senhor. Mas por que o Senhor demora? Por que essa sensação de tardar? Por que parece que o Senhor está atrasado? Por quê, irmãos? Embora pareça demorado em defendê-los. Senhor, são 2000 anos que a tua viúva, a tua igreja está orando dessa maneira por socorro. Para que o Senhor intervenha, para que o Senhor mude o opróbrio. Por que parece demorado que o Senhor atenda ao pedido da sua igreja? Que está clamando para que saia desse estado de opróbrio, para que experimente o estado de noiva, como é dito em Apocalipse. Por quê, irmãos? Vamos abrir no mesmo texto, em 2 Pedro capítulo 3. Por que parece o Senhor demorado? 2 Pedro 3, 8. Segunda Pedro 3:8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Interessante, né? A gente é tão distorcido por causa do pecado, né? Lembramos daquilo que não é para lembrar, né? De pecados, de ofensas que fizeram conosco, né? E daquilo que deve ser lembrado, né? Nós não lembramos. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, a qual nós clamamos dia e noite. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Como alguns a ajudam. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que parece demorado que o Senhor atenda
ao pedido da sua igreja? Porque o Senhor é longânimo. Imagina se o Senhor atendesse o pedido da sua igreja no século I. Né? Sabe por que parece que o Senhor é demorado? Não é que o Senhor atrasa, ele é impotente. É porque o Senhor é longânimo, aguardando arrependimento. Aguardando que o homem se arrependa. Os rabinos, eles contavam uma história de um rei muito compassivo, um rei misericordioso. Ele tinha um reino, só que o exército desse reino não ficava dentro do reino, ficava muito distante do reino desse rei. E perguntaram para esse rei por que ele fez essa loucura, né, de manter um exército muito longe do seu reino. E eles falaram, olha, vai acontecer uma desordem aí, uma insurreição aí, vai demorar para o seu exército chegar. E aí? Como que você vai controlar os rebeldes? Como você vai controlar essa insurreição? Aí esse rei compassivo disse o seguinte, essa história contada pelos rabinos. Olha, o motivo de eu colocar o meu exército bem longe, à margem do rio, é para que se acontecer essa insurreição, eu vou chamar o exército, ele vai demorar para chegar. Mas eu quero dar tempo para os rebeldes se arrependerem. Aí os rabinos disseram assim, Deus demora em julgar Israel, para que Israel tenha tempo para se arrepender. Irmãos, o motivo do Senhor ser demorado é porque o Senhor é longânimo. E nessa longanimidade, à medida que a gente vai aprendendo a esperar, sabe o que vai acontecendo? A gente vai vendo um benefício que nessa espera, o caráter daquele que é longânimo vai sendo forjado em nós. Essa é a maior dádiva que você pode receber. A maior dádiva que um homem pode receber é a espera, não fruto da espera. Você já viu muitas vezes o Senhor responder uma oração imediata? Sabe por que muitas vezes o Senhor respondeu no início da nossa conversão? Porque a gente é criança. E uma criança não pode deixar esperar muito. É claro que você ensina a lição de esperar. Mas à medida que um adulto, um cristão vai crescendo, parece que as coisas são demoradas. Sabe por quê? Porque o Senhor quer nos amadurecer para sermos iguais a Ele. Longânimos. Graças ao Senhor pela demora na resposta das orações, dos clamores que apresentamos a Ele. É como se o Senhor dissesse, olha, eu sou mais interessado, eu tenho esperado milênios para que o meu reino seja estabelecido. E vai ser estabelecido no momento certo. Então, meus amados irmãos, essa demora significa longanimidade. Quando vier aquele pensamento de incredulidade, que você clame ao Senhor, dessa maneira, Senhor, Tu és justo e um juiz longânimo. Voltemos a Lucas, para já encerrando. Lucas, agora vem um paradoxo. No versículo 8, enquanto o versículo 7 diz assim, embora pareça demorado em defendê-los, o versículo 8 diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Que paradoxo, né? Demorado, mas ao mesmo tempo a palavra fala que depressa o Senhor fará justiça. Que estranho, que paradoxo é esse? Irmãos, como diz um irmão do passado, né? Ele disse que ele preferia os paradoxos de Deus do que as respostas dos homens, né? Os paradoxos de Deus nos levam a adorar. O que o Senhor quer dizer aqui no versículo 8? Enquanto no versículo 7 diz que parece demorado, mas agora é depressa. Irmãos, sabe o que a palavra diz assim? Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando comparamos o tempo com a eternidade, irmãos, nós não esperamos muito. 1 Pedro, a palavra escrevendo ali para aqueles irmãos que estavam sofrendo perseguição. Irmãos, a gente não sabe o que é uma perseguição física, como muitos irmãos passaram. Pedro fala assim, olha, vocês estão sofrendo pouco, por um pouco. Né? Porque na visão de Deus, na perspectiva de Deus, a vida é breve. E o Senhor está nos ensinando em Lucas, irmãos,
Não é a perspectiva dos homens, é a perspectiva de Deus. E a perspectiva de Deus, que independente a resposta que você está esperando, ela será breve, porque a vida é breve. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você está vendo que isso aqui está dentro do contexto da volta do Senhor? O Senhor está dizendo assim, olha, a fé que precisa ser alimentada, ela não será simples nos dias do fim. Né? Então, irmãos, não conte com a maioria. Não olhe para o lado. Né? Que nós veremos cada vez mais o amor de quase todos se esfriando, como é dito em Mateus 24. A gente tem que olhar para o lado. A gente tem que olhar para o alto. É para o alto, para aquele que é o juiz justo, que nunca deixará de atender a uma oração de clamor da sua igreja. Então, nessa primeira parábola, irmãos, nós vemos o desejo do Senhor que a sua igreja aprenda a orar de maneira ousada como essa viúva. E para mim encerrar, eu vou só dar uma pincelada nessa última parábola. O meu encargo era apenas dessa primeira parábola. Por que as duas se unem? Enquanto na primeira vemos ousadia e intrepidez. Aqui na segunda, o que o Senhor quer nos ensinar? Versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma. Ó Deus, ele está parecendo um juiz aqui. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Aquele que confia em si mesmo, ele vai depreciar os outros. Então o que o Senhor está procurando mostrar aqui nessa parábola? De algo, de um impulso que o Senhor deseja mortificar nas nossas vidas. Enquanto na primeira parábola, o Senhor mostra de algo que o Senhor deseja forjar, esse espírito da viúva que clama de noite, aqui nessa parábola, para que tenhamos esse espírito que clama de noite, algo precisa ser mortificado. O quê? Essa confiança enganosa em nós mesmos, que vai levar essa comparação com os outros, como veremos aqui, e o que mais? Versículo 12. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quando confiamos em nós mesmos, nós nos comparamos e depreciamos algumas pessoas e temos essa necessidade de desempenho, que é um veneno para o cristianismo. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Desempenho. Irmãos, o nosso Deus, ele não tem cobrado desempenho de nós. Ele cobra relacionamento. Quantas vezes nós temos esse espírito, irmãos? Parece algo engraçado, né? Nós vermos essa parábola, né? Mas na verdade não é nada engraçado, porque esse espírito precisa ser mortificado em nós. Esse espírito que deprecia os outros por nos compararmos uns com os outros. Esse espírito de competição. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Né? Olha que interessante quando você une as duas parábolas. O Senhor vai ouvir uma igreja com aquele espírito de viúva, não com o espírito fariseu. O Senhor quer que a igreja clame, não com esse espírito do fariseu, mas com o espírito da viúva. Os irmãos estão vendo como que as duas parábolas precisam ser colocadas juntas. Por que o Senhor vai nos ouvir? Não porque temos um bom desempenho, vamos em todas as reuniões. Não é isso, irmãos. É claro que precisamos ser frequentes nas reuniões. Mas o que o Senhor está querendo aqui é mortificar esse espírito que se comparam com os outros e esse espírito de desempenho, que é o espírito dessa era, né? É uma era que busca desempenho. Nada é suficiente. Mas olha o versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo, ó Deus, eu só posso me aproximar de Ti, o Senhor só pode atender a minha oração por causa da Tua misericórdia, por causa do Teu sangue, Senhor, do Teu sangue que o Senhor vê em mim. Ó Deus, ser propício a mim, pecador. Senhor, olha para mim, na maneira como o Senhor olhava para aquele sacrifício quando ele era oferecido para Ti, no dia da expiação.
O dia de expiação é uma figura do sacrifício de Cristo. O Senhor olha para mim e vê o sangue de Cristo. É dessa maneira que o Senhor vai ouvir a oração da viúva. Né? Por que o Senhor vai ouvir a oração da viúva? Porque essa viúva foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. É esse clamor, é assim que o Senhor vai ouvir. Não é por causa do nosso clamor, nosso desempenho. É porque esse clamor é um clamor de uma viúva resgatada, a qual o Senhor olha e vê o seu sangue. Irmãos, o Senhor forge em nossas vidas, Senhor, o espírito da viúva, que é um espírito que clama ao Senhor, mas sabe que será ouvida por causa da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Por que o Senhor é um Deus de misericórdia? Porque Ele vê o seu sangue. Ele vê o seu sangue vertido por nós. Então, amados irmãos, que o Senhor nos conduza nesse caminho dessa oração perseverante, como foi falada nessa noite. O Senhor abre os nossos olhos. O Senhor abre o nosso entendimento. O Senhor nos ensine a clamar. Que o Espírito Santo nos ensine. Bondoso mestre, e Ele fará. Graças ao Senhor, irmãos, pela sua fidelidade, pela sua misericórdia. Que o Senhor ouça esse clamor da sua igreja que se coloca uma viúva nessa terra. Uma viúva que clama por socorro, pela intervenção, para que o Senhor mude o nosso opróbrio. E por que o Senhor vai nos ouvir o nosso clamor? Porque quando Ele olha para nós, Ele vê o seu sangue. Ele vê o seu sangue que foi derramado em nosso favor. O Senhor nos livre de qualquer espírito farisaico, farisaísmo, né? Que infelizmente, né, precisa ser mortificado em nossas vidas, né? Quantas vezes nós depreciamos os santos? Quantas vezes nós nos avaliamos, né, como esse fariseu, baseado num desempenho? Mas na verdade o Senhor nos avalia pelo seu sangue. O Senhor nos avalia pelo seu sangue. Que o Senhor continue nos falando através desses assuntos. Vamos orar? Clamarmos ao Senhor, para que Ele não se aparte de nós. Te bendizemos, Senhor, pela Tua bondade. O Senhor nos tome pela mão nesses assuntos que o Senhor deseja ensinar ao Teu povo nesses dias finais. Senhor, fala que tudo que tem sido falado em relação à Tua volta, Senhor, não é brincadeira, nem algo distante. Fala, Senhor, do peso dessas verdades ao coração da Tua igreja. Para que não vivamos uma vida distraída, acomodada. Uma vida intoxicada por aquele espírito de Babilônia, Senhor. Senhor, nos livra desse espírito. Nos livra da religião. E nos conduz, Senhor, a sermos essa viúva que espera anelante pelo seu noivo. Para que o Senhor mude o nosso estado de opróbrio e nos conduza àquilo que o Senhor tem aguardado para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor irá garantir a nossa herança, como é dito em Provérbios. Bendito é o Teu nome. Obrigado porque Tu és um juiz de misericórdia. Um juiz de misericórdia. É por isso que clamamos confiadamente junto ao Teu trono de graça e misericórdia. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus.